Você já sentiu que aquele seu anime favorito escondia algo muito mais profundo do que simples lutas ou poderes mágicos? Às vezes a gente assiste a uma série inteira focada no entretenimento, na animação fluida ou no carisma dos personagens, ignorando completamente os sinais de que estamos diante de um estudo profundo sobre a psique humana. O trauma não é apenas um evento passado, ele é uma força invisível que molda cada escolha, cada medo e cada hesitação que um protagonista demonstra na tela. Hoje vamos mergulhar naquelas vezes em que o seu anime favorito falou abertamente sobre trauma, sem que você percebesse, e como essa narrativa transforma personagens bidimensionais em espelhos da nossa própria dor e superação. Não estamos falando de momentos dramáticos óbvios com trilhas sonoras tristes, mas daquelas nuances sutis que definem o comportamento humano diante de feridas que nunca cicatrizaram de verdade. Pense nos personagens que sempre buscam a perfeição ou que se isolam constantemente para evitar qualquer tipo de vulnerabilidade. Na superfície, podemos pensar que é apenas uma característica de personalidade, um traço de lobo solitário comum na indústria, mas se você olhar mais de perto, verá os mecanismos de defesa em ação. O trauma gera um hiperfoco no controle, porque quando o mundo ao seu redor desmoronou uma vez, a mente cria a ilusão de que, se você for forte o suficiente ou invisível o suficiente, nunca será pego de surpresa novamente. Essa é a essência do estresse pós-traumático, que muitas vezes é romantizado em animes de ação. A negligência emocional é o combustível de muitos vilões, que na verdade são apenas o produto de um ambiente que falhou em oferecer segurança. Mas agora, voltando ao ponto, por que essas histórias ressoam tanto com a gente? É porque elas espelham o que os psicólogos chamam de trauma vicário. Ao observarmos um personagem enfrentando a perda de um ente querido ou a traição de alguém em quem confiavam, nosso cérebro processa isso como uma experiência real. O anime usa isso para construir pontes. Aquele protagonista que nunca confia nos outros, ele não é apenas um personagem badass. Ele é alguém que aprendeu, através de múltiplas falhas do sistema ao seu redor, que a independência total é a única forma de sobrevivência. E quando ele finalmente baixa a guarda e permite que alguém entre no seu mundo, a série está nos contando, sem dizer uma única palavra, que a vulnerabilidade é o primeiro passo para a cura. É um processo lento, doloroso e muitas vezes não linear. Muitos animes cometem o erro de resolver o trauma com um discurso motivacional, mas os melhores, aqueles que realmente nos marcam, mostram que o trauma é algo com o qual se convive, não algo que se deleta da memória. O personagem continua sentindo medo, ele continua tendo pesadelos, mas ele aprende a construir um futuro apesar dessas sombras. Muitas vezes, o trauma se manifesta através da dissociação. Já notou como alguns personagens parecem estar ali fisicamente, mas a mente deles está em outro lugar? Eles observam o caos ao redor com uma calma desconcertante. Para quem assiste, isso parece ser uma característica de sangue frio. Na realidade, é um sintoma claro de alguém que passou por um estresse tão severo que sua mente aprendeu a se desconectar do corpo para não sentir a dor. Quando vemos isso em um protagonista, não estamos apenas vendo uma cena de ação, estamos vendo um mecanismo de sobrevivência que, a longo prazo, é devastador para a saúde mental. A genialidade dos roteiristas desses animes está em esconder esse fato atrás de cores vibrantes e momentos de humor. Eles nos fazem rir e torcer, enquanto por baixo da superfície estamos testemunhando uma batalha silenciosa e solitária. É por isso que, quando finalmente ocorre o colapso emocional desse personagem, o impacto é tão forte, nós não sabíamos que a fundação daquele herói estava rachada, e quando a casa cai, a gente sente o peso de cada tijolo. Além disso, temos o conceito do trauma geracional. Sabe aquele personagem que repete os erros dos pais, ou que sente o peso de uma linhagem ou legado que ele nunca pediu para carregar? Isso é a definição perfeita de como as dores passadas moldam o presente. O anime frequentemente utiliza a fantasia ou a ficção científica para materializar essas feridas. O monstro que eles lutam pode ser fisicamente real, mas simbolicamente ele representa um padrão de comportamento tóxico que foi passado de geração em geração.
Quebrar esse ciclo é o verdadeiro arco de desenvolvimento. Não se trata de derrotar o inimigo principal, mas de derrotar a si mesmo, de reconhecer que a raiva, o isolamento e o medo não são defeitos intrínsecos de caráter, mas respostas aprendidas a um ambiente hostil. E ao final da jornada, quando eles alcançam essa paz, nós também sentimos uma parte nossa que se cura. A ficção, em suas diversas formas, serve como um espelho e, através da animação, essa reflexão é amplificada pelo estilo artístico, pela música e pela intensidade dos momentos. A beleza de toda essa análise é perceber que não estamos sozinhos nas nossas inseguranças. Quando um anime explora o trauma de uma maneira honesta, sem cair em clichês baratos, ele valida a nossa própria experiência. Ele nos diz que é normal não estar bem, que é normal ter dias em que o passado parece muito mais presente do que a gente gostaria, e que a superação não é sobre chegar a uma linha de chegada onde todos os problemas somem, mas sobre ter a coragem de continuar caminhando mesmo quando o caminho parece incerto. A próxima vez que você começar um anime, tente observar além da superfície. Pergunte-se por que aquele personagem tomou aquela decisão, o que o medo de perder o controle diz sobre a história de vida dele e como o ambiente em que ele vive moldou as suas crenças mais profundas. Você vai descobrir que a maioria das histórias que amamos são, na verdade, manuais de resiliência disfarçados de aventura. E honestamente, é por isso que continuamos voltando para essas narrativas. Elas nos ensinam a ser humanos, com todas as nossas imperfeições, cicatrizes e a capacidade infinita de recomeçar. Se você gosta de reflexões como essa, onde a gente desmascara o que está escondido por trás das histórias que nos formaram, já sabe o que fazer. Inscreva-se no canal para não perder nossas próximas análises e continue olhando o mundo e seus animes favoritos com um olhar mais atento.